tudo bem? É um prazer estar com você aí onde você está. Eu começo a nossa meditação fazendo uma pergunta. Se você soubesse que existisse uma ferramenta e esta ferramenta pudesse resolver muitas coisas na sua vida, você usaria? Neste momento eu quero convidar você, junto comigo, a lermos o capítulo 38 do livro de Isaías, que conta um pouco do episódio da vida de Ezequias. Acompanhe comigo o versículo 1 do capítulo 38 do livro de Isaías. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe ordem na tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei por os teus dias 15 anos. Para a gente compreender um pouco da vida de Ezequias, precisamos voltar um pouco na história. Ezequias reinou por 25 anos em Judá e em Jerusalém. Tudo que seu pai, o rei Acaz, havia dito não para as coisas de Deus, Ezequias ele agora diz sim. E Ezequias, em todas as batalhas, em todas as suas decisões, Ezequias consultava Deus e tinha a resposta de Deus. Todas as vitórias que Ezequias havia recebido nos confrontos com o povo da Síria eram recebidas a resposta antes mesmo de lutar. Ezequias ele não ia para uma batalha sem a certeza da vitória, por isso ele consultava Deus. No capítulo 38, no versículo 1, parece que Ezequias teve uma enfermidade, e aí veio ter com ele o profeta Isaías lhe trazendo uma mensagem muito dura, e a mensagem dizia o seguinte: Ezequias, põe ordem à tua casa porque você vai morrer. Eu pergunto para você, o que fez um homem de Deus, um homem que fazia as vontades de Deus, um homem que era reto aos olhos do próprio Deus, a ponto de Deus falar assim: Ezequias, você vai morrer, você não vai viver mais. No versículo 2, a resposta de Ezequias ela é muito diferente da minha e da sua resposta muitas vezes nos dias de hoje. Ezequias poderia ter questionado a Deus, ou até mesmo se questionado, porque viveu fazendo a vontade de Deus e consultando a Deus das suas decisões. Mas parece que Ezequias ele tem uma postura totalmente diferente da nossa, muitas vezes, nos dias de hoje. Ezequias ele faz uso de uma ferramenta muito importante para a minha vida e para a sua vida. Ezequias fez uso de uma ferramenta chamada oração. O versículo 2 diz que Ezequias ele vira o rosto para a parede e ele começa a orar. E agora eu pergunto para você, quantas vezes você orou ao invés de ter questionado a Deus ou até questionado a si mesmo diante das situações que muitas vezes você se encontrou? Ezequias ele faz uso de uma ferramenta impressionante. Neste momento eu quero convidar você a fazer uso de uma ferramenta muito importante. Há um ditado que diz assim, que a oração ela não faz Deus descer até nós, mas nos eleva a Ele. Agora Ezequias, não questionando, ele vira o rosto para a parede e ele começa a orar a Deus e ele diz assim: Senhor, lembra-te que andei diante de Ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos Teus olhos. E aí Ezequias ele começa a chorar um choro de arrependimento. É interessante que após a oração de Ezequias, veio novamente a palavra do Senhor ao profeta Isaías, antes que ele saísse do palácio, a palavra do Senhor dizendo assim, acompanhe comigo no versículo 5. Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei por os teus dias 15 anos. Veja que incrível, Ezequias teve mais 15 anos de vida, pois estava prestes a morrer em instantes. Quando eu leio o capítulo 38, eu fico impressionado porque eu vejo um personagem fazendo uso de uma ferramenta impressionante chamada oração. Ezequias só teve mais 15 anos de vida porque orou. É bem provável que nesses 15 anos de vida sejam os melhores anos da vida de Ezequias, pois nesse período ele vai ter um filho chamado Manassés para a sua alegria. Se Ezequias não tivesse orado, não teria recebido os anos que recebeu. Se Ezequias não tivesse orado, não teria o filho que recebeu. Provavelmente, se Ezequias não tivesse orado, talvez não tivesse muito tempo de história para poder ser contada. Neste momento, eu convido você a fazer uso dessa ferramenta tão importante para a nossa vida.
É através dessa ferramenta que dos mundos se conecta, o mundo perfeito com o mundo caído. É através dessa ferramenta que podemos ter acesso ao Criador. Querido amigo, talvez esteja falando para você que já não ora mais, que já não sente mais poder através da oração. Talvez esteja falando para você que não consegue mais se conectar com Deus, porque esqueceu de fazer uso de uma ferramenta tão importante. Talvez esteja falando para você que muitas vezes tem olhado as circunstâncias da vida e tem dito para si mesmo que não tem mais jeito. E no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22, diz que tudo quanto pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. Neste momento eu quero convidar você a ter uma experiência incrível. Neste momento eu quero convidar você a ter um contato novamente com o Salvador. O próprio Jesus disse em sua palavra no livro de Mateus que quando você orar ao Senhor, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, você e Deus. Fale para Deus das suas dificuldades, fale para Deus que você não consegue mais orar, fazer uso dessa ferramenta. Fale para Deus mudar a sua vida, mudar o seu coração, mudar muitas vezes o modo como você vê a vida, o modo como você vê as coisas que estão acontecendo. Eu tenho certeza que o Pai que está em secreto vai trazer uma das maiores recompensas para a sua vida. Neste momento eu gostaria de orar com você e por você. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas e muitas outras bênçãos que ainda estão por vir. Mas para isso, Senhor, pedimos que transforme o nosso coração para que aceitemos, Senhor, fazer uso de uma ferramenta tão importante chamada oração. É impossível, Senhor, ter acesso ao céu, ter acesso às suas bênçãos, se nós não acreditamos que de fato elas podem acontecer nas nossas vidas. Transforma nosso coração, Senhor, transforma a nossa vida, para que essa nuvem escura seja passageira e assim, Senhor, possamos contemplar o Teu rosto, possamos contemplar, Senhor, o Teu poder, que a nossa mente seja transformada e crer, Senhor, que o Senhor tem poder para fazer o impossível, onde muitas vezes a nossa mente ela é limitada para compreender. Dá-nos, Senhor, a Tua sabedoria, dá-nos, Senhor, a Tua presença todos os dias de nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. E não esqueça, enquanto houver arrependimento no coração do homem, sempre haverá perdão no coração de Deus. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com pessoas próximas a você. Compartilhe com pessoas que precisam ouvir e saber a respeito da oração. E não se esqueça de se inscrever neste canal para continuar recebendo as notificações. E nos vemos na próxima meditação semanal. Que Deus abençoe. Um forte abraço.